Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é William Rodrigues, eu sou líder da equipe de engenharia de sistemas da ForcePoint no Brasil. Queria agradecer aqui a presença de todos, agradecer por nos prestigiar nessa apresentação. E hoje eu vou falar aqui para vocês sobre como implementar SASE e Zero Trust com um foco em proteção de dados, né? Esse é o principal tema aqui que a ForcePoint tem trazido para o mercado e que tem endereçado aí as principais necessidades dos nossos clientes. E eu vou mostrar um pouquinho na prática como a gente traz isso dentro do nosso portfólio e como a gente tem oferecido isso no mercado de segurança, ok? Qualquer dúvida que vocês tenham, podem mandar aí no quadro de perguntas e respostas, que no final a gente tira um tempinho para discutir. Então vamos começar, pessoal. Vamos começar falando um pouquinho da história, né? Vamos conceituar como está o ambiente atual. Como era a segurança de informações? Era tudo baseado em perímetro, né? Onde a gente tinha todas as tecnologias de segurança concentradas em um cerco dentro da rede corporativa, como firewall, proxy, até segurança de cloud era feita dentro do perímetro, DLP e etc. Né? No entanto, os usuários começaram a ficar remotos e mesmo remotos, eles se conectavam ao perímetro para acessar aplicações, até mesmo quando as aplicações foram para a nuvem, né? E isso fez com que as empresas precisassem reforçar e investir cada vez mais nesse perímetro. Só que o número de usuários cresceu e se afunilou e fez as pessoas, obviamente, irem direto à nuvem. Um evento que ocasionou a aceleração desse processo foi, infelizmente, o Covid-19, né, que transformou a realidade como a gente conhece hoje. A gente não fala mais que é o novo normal, e sim o normal, né? No entanto, isso trouxe uma série de problemas. E quais são esses problemas, né? À medida em que as empresas precisaram migrar os serviços, as aplicações, os acessos para a nuvem, os riscos de segurança aumentaram, né? À mesma medida que também aumentaram legislações de proteção de dados, como o LGPD, e se mostrou que as arquiteturas baseadas em perímetro não funcionam mais para o modelo atual, né? Então vamos voltar aqui para o nosso cenário, onde sim foi preciso se adaptar, tá? E para cuidar de toda a parte de conectividade de forma adequada, é preciso levar o modelo de conectividade para a nuvem, tá? Então é preciso apostar em tecnologias de conectividade para a nuvem, para aproximar usuários de escritórios remotos, matriz, nuvem, web, nuvem privada, tudo em um único ponto. Então foi mais fácil levar tudo para a nuvem. Só que a conectividade é só uma parte disso, né? A segurança também precisava ser portada. E foi isso que aconteceu, né? A segurança e a conectividade foram para a nuvem, tornando ambos melhores. Ok, então agora a gente já tem o cenário atual, né? Mas como as empresas estão endereçando e se adaptando a esse cenário atual? Eu vou falar aqui do primeiro modelo, que é o SASE, né? O SASE é um modelo de referência que foi criado para direcionar, para ser um drive para essas mudanças, né? Ele é um modelo de convergência entre serviços de rede e serviços de segurança de rede na nuvem. Tá? A gente vê aqui na tela, no slide, várias tecnologias de segurança sendo relacionadas dentro desse mesmo modelo. Aqui eu deixo um QR Code, caso vocês queiram apontar o celular aí para a tela, vocês serão levados ao modelo oficial, né, ao paper oficial do Gartner, que é o autor aí do SASE, desse modelo, tá? Bom, e a indústria identificou duas referências, né, para se adequar, para se direcionar e endereçar todos os desafios de segurança desse cenário que eu mostrei para vocês. A indústria identificou duas forças, né? O SASE como um modelo de arquitetura e o Zero Trust, que é um modelo mais antigo, mas se mostrou cada vez mais atual, como uma abordagem de controle de acesso e de segurança como um todo, né? E a intersecção dessas duas forças criou o que o mercado chama hoje de Zero Trust Network Access, que é uma nova vertical aí de segurança. Tá? Mas esse é o ponto. As empresas estão utilizando esses dois modelos como driver
para endereçar os desafios. E quais são esses desafios, né? Um dos principais desafios, como eu mostrei nos primeiros slides, é justamente fazer com que as pessoas acessem dados, aplicações em qualquer lugar, né? Na web, na nuvem, em aplicações privadas, legadas, né? Ao mesmo tempo em que trabalham de qualquer lugar, seja na matriz, seja em um escritório filial, ou trabalhando em home office, como grande parte hoje da força de trabalho dos funcionários está, né? E a gente precisa garantir toda essa conectividade de forma segura, performática, ao mesmo tempo que protege contra ameaças, né? Então esse é um dos principais desafios aí do SaaS. Mas onde que entra o Zero Trust? Eu vou usar um modelo que se tornou crucial para endereçar os desafios aí da pandemia para as empresas, né? Vamos falar de Zero Trust. O Zero Trust ele fala muito sobre controle de permissionamento, né? Permissão explícita versus permissão implícita, verificação contínua. E o principal modelo aí que foi utilizado foi a VPN, onde todo mundo se viu forçado a trabalhar de casa e as empresas tiveram que correr para adaptar banda, equipamento, concentradores de VPN, gateways de VPN, distribuir cliente de VPN para todo mundo e fazer todo mundo ter acesso à rede e a recursos on-premise ou em data centers e nuvens privadas, né? Porém, a VPN é um modelo de segurança implícita, né? É uma ferramenta que foi criada pensando em conectividade e não em segurança. Então, no cenário de VPN, as pessoas se conectam como eu posso dizer, um segmento de rede específico e têm acesso a tudo de forma implícita, né? É um modelo estático, com controles manuais. Agora vamos dar uma olhada no modelo de permissionamento explícito, né? A verificação contínua. Aqui a gente traz o conceito que eu falei para vocês de ZTNA, né? Zero Trust Network Access. Nesse modelo a gente consegue substituir a VPN e explicitamente definir os recursos que cada usuário ou cada grupo de usuários pode acessar ao se conectar em ambientes legados, on-premise e assim por diante. Dessa forma, o uso desses recursos ele é controlado e pode ser revogado e o monitoramento é contínuo, né? Então, isso daqui permite que você conheça e controle quem está acessando os recursos e também os dados de forma contínua, muito mais eficiente, tá? E como a ForcePoint aplica isso dentro do seu portfólio? Então, esse daqui é talvez o ponto aqui mais interessante da nossa apresentação, onde eu vou explicar para vocês como o SaaS e o Zero Trust se combinam dentro de um portfólio de segurança e quais os pontos desse quebra-cabeça você precisa implementar para garantir esses dois modelos, né? Então, como eu falei no slide anterior, o SaaS, basicamente, é garantir que as empresas... Opa, eu avancei um slide aqui. É garantir que os usuários acessem web, aplicações SaaS, né, como Office 365, G Suite, as aplicações sancionadas, né, Salesforce, assim por diante. Também acessem aplicações rodando em data centers, né, aplicações legadas, como um SAP rodando on-premise, uma aplicação de folha de pagamento e assim por diante, sistema de RH, tudo isso rodando internamente, né? Passando através dessa plataforma, esse concentrador em nuvem que nós chamamos de modelo SaaS, né? Então, primeiro ponto, para garantir a segurança no acesso à web. A gente está falando aqui de proteção web, né? A gente precisa de controle de conteúdo, inspeção SSL, TLS, controle contra malwares e APTs. E para isso, a gente tem aqui a portabilidade, né? A ForcePoint portou toda a parte de proxy, anti-malware, remote browser isolation, sandbox, inspeção SSL para essa plataforma de SaaS na nuvem. Dessa forma, a gente consegue garantir o acesso seguro, inspeção em tempo real, né? E isolamento de navegação. Próximo ponto é garantir o acesso às aplicações cloud, sejam elas SaaS, PaaS ou IaaS, né? Então, aqui é preciso garantir controle de acesso e ter visibilidade em cima do Shadow IT.
E para isso, a ForcePoint também colocou nessa plataforma a funcionalidade de CASB, né, o Cloud Access Security Broker. Próximo passo, para garantir o acesso às aplicações legadas ao data center. Aqui a gente está falando de conectividade segura, né? Onde os usuários precisam, ao mesmo tempo em que acessam essas aplicações, esses data centers rodando em um ambiente legado, precisam garantir políticas de acesso seguro, controle e detecção de intrusão, né, prevenção à intrusão, e a conectividade aqui, pessoal, será garantida através de funcionalidades de SD-WAN, Next Generation Firewall e Firewall as a Service na nuvem, né, IPS e o nosso Zero Trust Network Access para garantir tanto a conectividade quanto o monitoramento de permissão explícita, tá? Então, esses 3 pontos aqui, que eu estou mostrando na tela para vocês, a parte de proteção contra threats, né, ameaças, proteção para acesso a aplicativos e networking, tudo isso já permite que a gente implemente o SASE e o Zero Trust. Porém, tem um ponto crucial aqui que a gente não tocou até agora, em que cada vez mais se mostra necessário, que as empresas precisam considerar, vocês precisam considerar na hora de programar e criar suas políticas de proteção e planejar a parte de segurança, né? Fazer o seu planejamento de segurança de informações, que é justamente a proteção de dados. E aqui, a ForcePoint inseriu uma 4ª camada de segurança nessa plataforma, onde nós inserimos o DLP, né, a sigla para Data Loss Prevention. Ao mesmo tempo em que a gente colocou essa camada de DLP, a ForcePoint teve uma sacada incrível em integrar as políticas de DLP em toda essa plataforma. Ou seja, a gente tem aí a conexão com a web, a conexão em aplicativo SaaS ou com o seu data center, todos protegidos pelo DLP, todos com o DLP em linha, monitorando o fluxo de informações, tá? E tudo isso com o agente unificado nas máquinas que estão trabalhando de forma remota. Então, dessa forma, a gente consegue entregar uma abordagem bastante completa, né, protegendo o acesso web, aplicações cloud, aplicações legadas, ao mesmo tempo que protege contra o vazamento de dados. Bom, vamos falar um pouco aí da parte de vazamento de dados em si. Tá? Vou falar um pouquinho da capacidade da ForcePoint em proteger contra vazamento de informações. Essa pirâmide que eu mostro aqui, para quem já acompanhou as apresentações da ForcePoint, vai saber que eu sempre coloco, né? Essa pirâmide representa a precisão e a capacidade de identificar informações. E na hora de avaliar uma ferramenta de prevenção a vazamento de dados, é importantíssimo ter em mente todos esses degraus, todas essas camadas, né? Aqui a gente está falando de palavras-chave, dicionários, expressões regulares na parte mais baixa aqui da pirâmide, e conforme a gente sobe, a gente aumenta a precisão, a gente traz tecnologias mais precisas, que identificam tipos de arquivo, labels de informação e de classificação, né, como Bolton James e Microsoft Information Protection. A gente tem aqui scripts de Natural Language Processing, Machine Learning e Fingerprint, impressão digital, para detecção de propriedade intelectual. Então, na hora de buscar um DLP, é importantíssimo avaliar se ele tem todas essas opções de identificação de informação. Com isso, você vai conseguir atender compliance, como LGPD, PCI e outras regulamentações, ao mesmo tempo que protege o vazamento, né, contra o vazamento de dados pessoais e também a propriedade intelectual, né, protege aquele segredo de negócio, dados internos, ok? Bom, com isso, eu vou mostrar um pouquinho na prática como fica isso no funcionamento, né, em uma arquitetura de rede. A ForcePoint batizou esse modelo de ForcePoint Data First SASE, né, o SASE com foco em proteção de dados. Então, vamos lá. Primeiro ponto, a gente tem aqui a plataforma de SASE da ForcePoint, né, um serviço em nuvem. Primeiro cenário, acesso à web.
né? Então, a gente tem aqui os data centers, os escritórios remotos, conectados através da nossa nuvem de SASE, através de SD-WAN, com conexões de VPN. Essas conexões para proteção de web vão se conectar ao serviço de SWG, o Secure Web Gateway, que vai fazer inspeção SSL, garantia de proteção de conteúdo, ao mesmo tempo que aplica features como Advanced Malware Detection e Remote Browser Isolation. Depois disso, vão passar pela engine de DLP. Esse DPS que eu estou mostrando aqui na tela é sigla para Data Protection Services, que é o serviço de DLP da ForcePoint na nuvem. E dessa forma, eu consigo garantir que não vai acontecer nenhum acesso indevido, inseguro ou com vazamento de informações, tá? Agora, olhando do ponto de vista do usuário que está trabalhando de casa, remoto, a partir de qualquer lugar, né? Aqui a gente tem o ponto do endpoint, né? O agente que vai instalado na máquina, aqui na ForcePoint ele se chama Neo Endpoint, e ele vai garantir a conectividade do usuário também com o serviço de cloud SWG dentro da nossa arquitetura, para garantir o acesso à web seguro. Esse endpoint também vai direcionar o tráfego de aplicações cloud, sancionadas ou não sancionadas, para o nosso cloud SWG. Dentro da nuvem da ForcePoint, isso é feito tudo transparente, tá? O SWG, o proxy, vai fazer o tiering do tráfego e vai jogar o tráfego de aplicações cloud para o Cloud Apps, que é o componente de CASB da ForcePoint, que, por sua vez, também estará integrado com o DPS, com o Data Protection Service, para garantir contra vazamento de informações. E aí, ele direciona o acesso a aplicações em nuvem, ao mesmo tempo que fornece APIs de conexão para monitorar o uso dos usuários, né, nessas aplicações cloud. A gente tem uma infinidade, um catálogo muito grande de suporte. O terceiro ponto é o envio de correio, que ainda é uma ferramenta muito utilizada e um dos maiores vetores de ataque, né, com phishings, com business email compromise. Nesse ponto, a gente consegue também integrar com os principais mecanismos, né, de correio do mercado, como o Exchange Online, né, o Office 365, ou então o Gmail, né, dentro do pacote G Suite. Esse tráfego vai para dentro do nosso componente de cloud e-mail, dentro da nossa nuvem de SaaS. E aqui também o tráfego é inspecionado pelo serviço de DPS, garantindo uma entrega segura de dados para o destinatário. Ou seja, eu passo toda aquela pirâmide de inspeção de dados que eu mostrei no slide anterior em toda a nossa plataforma de nuvem. E tudo isso controlado pelo componente único de DLP, em um mesmo tempo em que eu sincronizo políticas e incidentes com esse componente, né, com essa plataforma de prevenção a vazamento de informações, ok? E é assim que, na prática, a ForcePoint consegue aplicar SASE com foco em proteção de dados, tá certo? Bom, indo aqui para a reta final da nossa apresentação, né? Além de tudo isso aqui que eu te mostrei, provavelmente vocês devem identificar que essas funcionalidades, né, que estão dentro da nuvem da ForcePoint, muitos de vocês já devem ter parte delas de outros fabricantes ou até mesmo da ForcePoint, né? Mas isso tudo às vezes não ocorre de uma forma homogênea, tá? Então, o que a ForcePoint traz de diferencial para esse modelo, né? Além da integração nativa entre as soluções, a ForcePoint sempre teve um viés muito forte na parte de análise comportamental, tá? E é aqui que entra um grande diferencial. Além de fornecer essa plataforma de SaaS com foco em proteção de dados, a ForcePoint também tem uma base de análise de risco por comportamento, ou seja, enquanto os usuários estão processando dados e aplicações e fazendo atividades nos seus computadores, independente de estar on-premise, remoto, conectado em VPN ou não, a ForcePoint coleta o que nós chamamos de IOBs, indicadores de comportamento, né? Indicators of Behavior.
E com esses indicadores de comportamento, nós possuímos um analítico poderoso de comportamento que converte essas atividades em notas de risco. E a partir dessas notas de risco, nós conseguimos integrar esses scores com todas as soluções ali de dentro do SASE. E com isso, nós criamos políticas de proteção de dados, políticas de proteção de acesso, com base em risk level, em risk score. Então, isso daqui é único, né? A ForcePoint consegue fazer um monitoramento contínuo do comportamento do usuário e criar políticas de proteção, políticas de acesso dentro do modelo SASE e Zero Trust, com foco no risco do comportamento do usuário. Então, isso é um grande diferencial. Vocês estão vendo aqui nesse slide, eu tenho exemplo de usuário acessando, aplicando para um trabalho no LinkedIn, fazendo download anômalo de um compartilhamento de rede, fazendo upload para um Dropbox, tudo isso eleva seu nível de risco, e a partir desse nível de risco elevado, a gente aplica ações de proteção diferenciadas, ok? Bem interessante, vale a pena vocês obterem mais informações e, de repente, ver uma demonstração disso na prática. Bom, e para finalizar, pessoal, eu mostro aqui aquele primeiro slide, né, um dos primeiros slides que eu mostrei, onde a gente tinha o SASE como modelo de arquitetura e o Zero Trust como abordagem, traduzindo isso para o portfólio da ForcePoint, né, onde a ForcePoint oferece aí o SASE e Zero Trust focado em dados e risco. Então, a gente tem aqui a plataforma SASE, né, com a nomenclatura Cloud Security Gateway. Na zona de intersecção, eu tenho ali o DLP e o ZTNA, para garantir a proteção de dados e o acesso, né, o permissionamento explícito, e o Behavior Analytics para fazer um monitoramento contínuo do risco, contínuo do comportamento dos usuários, tornando dessa forma, né, o portfólio da ForcePoint muito mais abrangente, porque, como eu mostrei para vocês, né, eu tenho abrangência desde o canal web, de rede, aplicações privadas, aplicações SaaS, tudo isso com proteção de dados incluído e proteção de ameaças, né? Eu trago uma visibilidade profunda, seja ela em acesso de rede, endpoint ou nuvem, você vai conseguir ter uma visibilidade unificada de tudo. E, por fim, o foco em risco. Isso daqui é primordial. Quando a gente fala em foco baseado em risco, né, não tem como não considerar o comportamento dos usuários. É através do comportamento do usuário que a gente vai medir risco de conduta. É através do comportamento de usuário que a gente vai validar como ele utiliza o recurso da empresa, né, o recurso corporativo. Como o usuário vai estar suscetível ao estresse do trabalho em casa, ao mesmo tempo que tem que cuidar da família, de filho, de pet e assim por diante. Tudo isso influencia o comportamento do usuário e, obviamente, impacta o risco para o negócio, né? Um usuário sendo exposto a um estresse excessivo, a horas ininterruptas de trabalho, pode sim cometer um ato aí de vazamento de dados, um clique em um phishing sem atenção, né, e cair em um business email compromise e comprometer dados da empresa. Então, tudo isso pode ser traduzido em notas de risco através dos indícios comportamentais dos usuários. Ok? Excelente, pessoal. Então, eu agradeço aqui pelo tempo de vocês. Eu acredito que eu cumpri aqui o tempo disponibilizado para essa apresentação. Eu deixo na tela o meu contato, né, o meu e-mail, para caso vocês queiram marcar uma reunião, um bate-papo, queiram trocar figurinha, marcar uma discussão, eu fico à disposição, né? Mais uma vez, meu nome é William Rodrigues, todo mundo me chama de Will, e agora eu fico aqui disponível para vocês, para a gente discutir, responder as perguntas que vocês tenham, ok? Obrigado, pessoal. Vamos às perguntas.